Culto do Evangelho no lar. Bem, então vamos dar início, prosseguimento ao nosso culto do Evangelho no lar. Fazer uma leitura breve de Obras Póstumas de Allan Kardec. Então, abrimos aqui na página 50. E no parágrafo 3º, fala-se da transfiguração e invisibilidade. O perispírito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades que os espíritos, como já foi dito. O daqueles não se acha confinado no corpo, irradia e forma em torno deste uma espécie de atmosfera fluídica. Ora, pode suceder que, em certos casos, e dadas as mesmas circunstâncias, ele sofra uma transformações análoga à já descrita. A forma real e material do corpo se desvanece sob aquela camada fluídica, se assim nós podemos exprimir, e toma, por momentos, uma aparência inteiramente diversa, mesmo a de outra pessoa, ou a do espírito que combina com seus fluidos, com os dos indivíduos, podendo também dar a um semblante feio um aspecto bonito e radioso. Tal fenômeno, que se designa pelo nome de transfiguração, bastante frequente, em que se produz principalmente quando as circunstâncias correntes provocam mais abundante expansão de fluido. O fenômeno da transfiguração pode operar-se com intensidade muito diferente, conforme o grau de depuração do perispírito, grau que sempre corresponde ao da elevação moral do espírito. Cinge-se, às vezes, a uma simples mudança no aspecto geral da fisionomia, enquanto que, doutras vezes, dá ao perispírito uma aparência luminosa e esplêndida. A forma material pode, consequentemente, desaparecer sobre o fluido perispírito, sem que se faça para isso necessário que o fluido assuma outro aspecto. Por vezes, apenas oculta um corpo inerte ou vivo, tornando-o invisível para uma ou para muitas pessoas, como o fariam uma camada de vapor. Tomamos as coisas atuais unicamente como termos de comparação, sem pretendermos uma analogia absoluta que não existe. Estes fenômenos talvez pareçam singulares, mas somente por não se conhecerem ainda as propriedades do fluido perispirítico, este é para nós um novo corpo, que há de possuir propriedades novas e que não se podem estudar senão pelos processos ordinários da ciência, mas que não deixam por isso de ser propriedades naturais, só tendo de maravilhosa a novidade. Deus nosso Pai, obrigado por tudo que tem feito por todos nós aqui na Terra. Dá-nos força, Pai, para superarmos as nossas próprias fraquezas,
aumentarmos a nossa capacidade moral e educativa, nos firmarmos mais nos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus Cristo, aplicando na prática em nossas vidas os ensinamentos do Mestre, que são a revelação da sua lei, Pai. Dá-nos força para seguirmos em frente nessa caminhada, que sejamos, Pai, mais úteis uns para com os outros. Pedimos ao Senhor Deus que possa fluidificar essa água, para que ela venha me fortalecer, principalmente a minha moral, e auxiliar também esse corpo físico, material que eu estou ocupando, dentro das necessidades, Pai, que o Senhor achar que me é necessário e que me convém. Assim, Deus, com a tua permissão, com a permissão do nosso querido Mestre Jesus Cristo, damos por iniciado mais esse culto do Evangelho no lar. Que assim seja, Pai. Graças te damos. Bem, então vamos lermos mais um pedaço desse livro, Obras Póstumas. Vamos pegar aqui no capítulo que fala sobre o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. É bem sabido, abre aspas, é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros, e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos. Cada um, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo, a sacrifício sem escrúpulo ou os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí, todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente, o torna egoísta. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal, o homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude de seu livre-arbítrio, contido em justos limites. Aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração é o que o torna mal e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões, que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta, nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se faz egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Não podem os homens ser felizes se não viverem em paz, isto é, se não
os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros, a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõe a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem por conseguinte igualdade, nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Eles serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto dominarem, ruirão aos seus golpes os mais generosos sistemas sociais, os mais sabiamente combinados. É belo, sem dúvida, proclamar-se o reinado da fraternidade. Mas para que fazê-lo, se uma causa destrutiva existe? É edificar um terreno movediço, ou mesmo fora decretar a saúde numa região malsã. Em tal região, para que os homens passem bem, não bastará se mandem médicos, pois que estes morrerão, como os outros. Insta destruir as causas da insalubridade. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes deem lições de moral. Importa destruir as causas de antagonismo, atacar o mal do mal, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Essa chaga sobre a qual deve concentrar-se toda a atenção dos que desejam seriamente o bem da humanidade. Enquanto subsistir semelhante obstáculo, eles verão paralisados todos os seus esforços, não só por uma resistência de inércia, como também por uma força ativa que trabalhará incessantemente no sentido de destruir a obra que compreendam. Por isso que toda ideia grande, generosa, emancipadora, arruína as pretensões pessoais. Impossível de desejar destruir orgulho e egoísmo, porque são vícios inerentes à espécie humana. Se fosse assim, houvéramos de desesperar de todo progresso moral. Entretanto, desde que se considere o homem nas diferentes épocas transcorridas, não há negar que evidente progresso se efetuou. Ora, se ele progrediu, ainda naturalmente progredirá. Por outro lado, não se encontrará homem nenhum sem orgulho nem egoísmo? Não se vêem, ao contrário, criaturas de índole generosa, em que parecem natas os sentimentos de amor ao próximo, da humildade, do devotamento e da abnegação? O número delas, positivamente, é maior do que o dos egoístas. Se assim não fosse, não seriam estes últimos os faltores da lei. Há muitos mais criaturas dessas do que se pensa. E se parecem tão pouco numerosas, é porque o orgulho se põe em evidência, ao passo que a virtude modesta se conserva na obscuridade. Se, portanto, o orgulho e o egoísmo se contassem entre as condições necessárias da humanidade, como a alimentação para o sustento da vida, não haveria exceções. O ponto essencial, pois, é conseguir que a exceção passe a constituir regra. Para isso, trata-se, antes de tudo, de destruir as causas que produzem e entretêm o mal. Dessas causas, a principal reside, evidentemente, na ideia falsa que o homem faz da sua natureza.
do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é. E não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Acha tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. Essa razão porque atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se este lhe opõe alguma dificuldade. Mas para isso é preciso que ele predomine a igualdade diária. Deixa eu repetir. Mas para isso é preciso que ele predomine. A igualdade daria a outros direitos que ele só quer para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. A liberdade também. Ele só a quer para si e somente a concede aos outros, quando não lhe fira de modo algum as prerrogativas, alimentando todos as mesmas pretensões. Tem resultado os perpétuos conflitos, que os levam a pagar o bem caro aos raros gozos que logram obter. Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ver como a do indivíduo, que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má, e que sabe que ao sair terá outra magnífica para o resto de seus dias. Bem, irmão, então estamos vendo aqui que o orgulhoso e o egoísta, na verdade, ele, na maioria dos casos, não podemos generalizar, mas ele não acredita na vida futura. E nessa dúvida, se dedica totalmente aos ganhos materiais, a se achar superior aos outros, porque ele não acredita que haverá uma vida após a morte. Então ele tem que, na vida que ele conhece como verdadeira e única, que é essa material, aproveitá-la a todo custo. Por isso que é importante que nós busquemos conhecer a verdade do que somos, de onde viemos e para onde vamos. Foi tudo isso que Jesus nos trouxe de informação. Bem, fecha os parênteses aqui, vamos dar continuidade à nossa leitura. E ele continua, abre aspas. A importância da vida presente, tão triste, tão curta, tão efêmera, se apaga para aquele que acredita no futuro, ante o esplendor do futuro infinito que se lhe desdobra às vistas. A consequência natural e lógica dessa certeza é sacrificar ao homem um presente fugidio a um porvir duradouro, ao passo que antes ele tudo sacrificava ao presente, tomando por objetivo a vida futura. Pouco lhe importa estar um pouco mais ou um pouco menos nesta outra. Os interesses do mundo passam a ser o acessório, em vez de ser o principal. Ele trabalha no presente com o fito de assegurar a sua posição no futuro, tanto mais quando ele sabe em que condições poderá ser feliz. Pelo que toca aos interesses terrenos, podem os humanos criar-lhe obstáculos. Ele tem que os afastar e se torna egoísta pela força mesma das coisas. Se lançar os olhos para o alto, para uma felicidade a que ninguém pode obstar, interesse nenhum se lhe deparará em oprimir a quem quer que seja,
e o egoísmo se lhe torna carente de objeto. Todavia, restará o estimulante do orgulho. A causa do orgulho está na crença em que o homem se firma da sua superioridade individual. Ainda aí se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos sobre a vida corpórea, naquele que nada vê adiante de si, atrás de si, nem acima de si. O sentimento da personalidade sobrepuja e o orgulho fica sem contrapeso. A incredulidade não só carece de meios para combater o orgulho, como o estimula e lhe dá razão, negando a existência de um poder superior à humanidade. O incrédulo apenas crê em si mesmo. É, pois, natural que tenha orgulho, enquanto que nos golpes que o atingem, unicamente vê uma obra do acaso e se ergue para combatê-la. Aquele que tem fé percebe a mão de Deus e se submete. Crer em Deus e na vida futura é, consequentemente, a primeira condição para moderar o orgulho. Porém, não basta. Juntamente com o futuro, é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. Para que o orgulho deixe de crer na sua superioridade, para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, cumpre-se lhe prove que ele não é mais do que os outros, e que estes são tanto quanto ele, que a igualdade é um fato e não apenas uma bela teoria filosófica, que estas verdades ressaltam da pré-existência da alma e da reencarnação. Sim, a pré-existência da alma. O homem é induzido a acreditar que Deus, dado creia em Deus, lhe conferiu vantagens excepcionais. Quando não crê em Deus, rende graças ao acaso e ao seu próprio mérito, iniciando-o na vida anterior da alma, e pré-existência lhe ensina a distinguir da vida corporal transitória à vida espiritual infinita. Ele fica sabendo que as almas saem todas iguais das mãos do Criador, que todas têm o mesmo ponto de partida e a mesma finalidade, que todos vão de alcançar em mais ou menos tempo, conforme os esforços que empreguem, que ele próprio não chegou a ser o que é, senão depois de haver por longo tempo e penosamente vegetado como os outros, nos degraus inferiores da evolução, que entre os mais atrasados e os mais adiantados não há senão uma questão de tempo, que as vantagens do nascimento são puramente corporais e independe do espírito, que o simples proletário pode, noutra existência, nascer num trono, e o maior potentado renascer proletário. Bem, irmãos, vamos parar por aqui. Então, quem acreditar na vida futura e espiritual, fica mais fácil de combater o próprio orgulho e o egoísmo, porque vamos ver que todos somos iguais perante essa criação do universo. Tivemos o mesmo princípio, e que se existe gente abaixo da gente, também existem pessoas acima da gente. Bem, esse foi o nosso estudo de hoje. Vamos encerrar então o nosso culto do Evangelho no lar. Pai nosso que está no céu, santificado Pai, seja sempre o vosso nome. Venha até a todos nós, Pai, que esse é o vosso reino. Seja feita sempre a tua vontade, aqui na terra, como por todo o espaço universal. O pão nosso de cada dia, que é o conhecimento, Pai, nos dai hoje. Perdoa nossas fraquezas, Pai, nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos aos nossos irmãos de caminhada.
Não nos deixei, Pai, cair nas tentações, que é o nosso próprio jeito de pensar, nossos desejos desequilibrados. E nos livrai, Pai, de todo o mal, que são nossas próprias atitudes, Pai. Porque teu poder é a glória para sempre. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça. Nosso querido Deus Pai está sempre com a senhora. Bendita a senhora é entre todas as mulheres, entre todos os seres humanos. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu nosso querido Mestre Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus, pede ao nosso Deus Pai por todos nós pecadores, agora e quando estamos aqui encarnados, e principalmente Mãe Santa, no momento que nós passarmos a participar da vida espiritual. Que assim seja. Querido Mestre Jesus Cristo, Médico das almas, venha por tua misericórdia e amor, até a todos nós, teus irmãos imaturos, que ainda padecemos, Mestre, de conhecimentos morais, pois ainda que lutemos, muitos de nós não conseguimos sair da situação que nós mesmos nos colocamos. Ajuda-nos, Mestre, a combatermos a nós mesmos, as nossas próprias imperfeições, para que um dia, Mestre, possamos participar da tua seara de amor e caridade, que trabalha auxiliando aqueles que estiverem precisando de ajuda. Que nosso querido Deus Pai, Criador do Universo, esteja sempre contigo. Te rogamos, Mestre, venha até todos nós, nos ilumine, que a tua luz penetre no coração de cada um de nós, dando-nos a compreensão do amor e da fraternidade universal, que liga todos os seres, todos os mundos e todas as coisas. Que assim seja. A minha guia espiritual, obrigado por tudo que tem feito por mim. E me perdoe por eu nem sempre querer ouvir os seus conselhos e preferir aceitar as sugestões que me arrastam tão facilmente para as baixas vibrações. Foram anos cometendo erros atrás de erros. Eu realmente não fui vítima de ninguém. A quem devo alegar a culpa, senão a minha própria imprevidência e rebeldia? O princípio está sempre dentro de cada um de nós. Os outros só nos fortalecem. Eu realmente não tenho certeza do que sou capaz de fazer, tanto para o bem quanto para o mal. Por tudo isso eu vou te pedir que não me abandone, me auxilie, para que eu possa derrotar de dentro de mim tudo que atrasa a minha caminhada na direção do nosso Deus Pai. Te peço que me ajude para que eu consiga ser melhor do que eu tenho sido até hoje, mas jamais ser melhor do que o outro, mas sim ser melhor para o outro. Me ajude nessa proposta, que isso requer de fato muita humildade, coisa que ainda não tenho, mas eu vou adquirir com a ajuda de Jesus, com a tua ajuda, com a ajuda de Deus. Que Deus te abençoe agora e sempre. Que assim seja. Meu Deus, meu Pai, te peço que permita que os espíritos trabalhadores do bem possam ajudar aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, sentindo dores físicas, doentes do corpo e da alma. Que o Senhor possa enviar o bálsamo através dos espíritos trabalhadores do bem, aliviando e confortando esses irmãos. Também peço para aqueles que se encontram nos hospícios por problemas físicos, mentais e obsessivos, para aqueles que se encontram nos leprosários, sentindo dores terríveis, Pai. Que o Senhor também envie o bálsamo para os ajudar a os fortalecer, pois que são muitas vezes abandonados pelos familiares e pela sociedade. Pai, dá luz para aqueles que cometem os crimes, aqueles que se encontram nos presídios, presos pelos crimes que cometeram. Que eles possam pensar, refletir sobre o bem, sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre a liberdade de poder ir aonde quer que seja. Principalmente reflitam sobre o amor. Que o amor de Jesus toque o coração de cada um deles, para que eles não mais voltem a praticar o crime. Deus Pai, ilumine a cabeça dos nossos irmãos que se viciaram, que
estão entregues às drogas, às bebidas, aos comprimidos e etc. Que eles consigam, Pai, com a tua ajuda, com a ajuda de Jesus e dos trabalhadores do bem, se livrarem das drogas e não mais usar as drogas, Pai. Os auxilie, os fortaleça, Pai. Pai, iluminar a cabeça dos nossos governantes, dos políticos, mas não só do nosso Brasil, mas do planeta todo, para que eles possam se preocuparem em criar leis para ajudar um pouco mais os miseráveis, os que nada têm, diminuindo essa distância tão grande entre a riqueza que provoca a miséria, entre a riqueza ociosa e a pobreza absoluta, Pai. Que eles possam se preocupar em não mais ter guerra, e que aqueles que tiverem voltado para a prática de qualquer crime, que eles possam refletir, pensar em Ti, pensar no amor, pensar no próximo como neles mesmos. Pai, peço que o Senhor ampare e proteja também meus parentes, a meus amigos, aqueles que já se encontram na vida espiritual, desencarnados. Que os bons espíritos possam protegê-los, ampará-los, ajudá-los se for necessário, Pai. E a minha gratidão ao Senhor e a todos eles por tudo que fizeram por mim. Peço que o Senhor ampare meus filhos também que estão aqui encarnados, dando força para eles, para meus sobrinhos, para os meus irmãos, para os meus amigos, meus colegas. Enfim, Pai, te peço, em nome de Jesus Cristo, que dê força para todos os seus filhos que se encontram aqui nesse planeta, em outros planetas também, em outros universos, para que consigamos, Pai, crescer na direção Sua, na direção de Jesus,